Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos ver agora a parte 6, método por fatoração LU, da unidade 3, sistema de equações. O método LU é o último método daquela família dos métodos robustos, mais lentos. Mas antes de estudar o método LU, vamos entender um pouco o que são métodos de decomposição. A ideia básica dos métodos de decomposição é você decompor a matriz A em um produto de duas ou mais matrizes e, em seguida, resolver a sequência dos sistemas lineares que vai dar a solução do sistema original. Por exemplo, suponha que você tenha um sistema AX igual a B. Se você decompor a matriz A em duas matrizes C e D, você vai ter então um sistema C, D, X igual a B. E aí, você pode achar a solução em duas etapas, ou seja, se eu considerar que o vetor y é igual a matriz D vezes o vetor x, eu posso fazer cy igual a b, e aí eu acho o vetor y, e no segundo passo eu faço dx igual a y. E aí, usando esse vetor y que eu achei, eu acho o vetor x, que é a solução que eu desejo. O método de fatoração LU é um método de decomposição, só que especial, ou seja, a fatoração da matriz A, ao invés de ser C vezes D, vai ser L vezes U. Então, quando um sistema linear possui matriz dos coeficientes triangular, a solução é mais simples. Você pode usar substituições retroativas e sucessivas. E, se você fizer a fatoração A igual a LU, você pode fazer o uso dessa solução mais simples do que usar matrizes C e D aleatórias, onde essa matriz L é a matriz triangular inferior unitária, ou seja, os termos da diagonal são iguais a 1, nós vamos ver um pouco mais em detalhes daqui a pouco, e a matriz U é a matriz triangular superior normal, a mesma matriz de Gauss que você vai achar. Então, no método de fatoração LU, a matriz A é fatorada pela matriz L, que é uma triangular inferior com a diagonal igual a 1, e a matriz U, que é uma triangular superior. Então, através do método de fatoração LU, eu posso achar a solução do sistema na mesma linha dos métodos de decomposição. Ou seja, se eu tiver o sistema AX igual a B, eu posso fatorar e ter o sistema LUX igual a B, fazendo o x igual a y e ly igual a b. Ou seja, você acha a solução y do sistema triangular inferior ly igual a b por substituições sucessivas, e com esse vetor y calculado, você usa ele como termo independente do sistema triangular superior ux igual a y para achar a solução x desejada por substituições retroativas. Então, como é que se calcula as matrizes LU, ou seja, os fatores LU das matrizes? O cálculo dos fatores de uma matriz A, ou seja, a matriz A pode ser fatorada de duas formas. Primeiro, utilizando-se fórmulas para os elementos LIJ e UIJ, ou usando-se o método de eliminação de Gauss, que eu prefiro, porque a gente já sabe fazer o método de Gauss e é muito mais intuitivo. Então, a matriz triangular superior U é a mesma matriz U dada pelo método de eliminação de Gauss normal. Ou seja, você faz um método normal e a matriz U é a mesma matriz de Gauss. Já a matriz triangular inferior unitária L é dada por os elementos da diagonal são igual a 1, ou seja, o LII é igual a 1 e o LJ igual a 0. E o LIJ, para o I maior do que J, é
menos MIJ, ou seja, é o próprio multiplicador com sinal trocado. Por quê? Porque, na verdade, o que você está fazendo é o mesmo processo de eliminação. O que você está fazendo é que você joga fora os multiplicadores quando você faz as operações elementares. Aqui, basicamente, o que você está fazendo é mantendo os multiplicadores para que você possa fazer a fatoração LU. Então, o processo é bem similar, filosoficamente. Então, como exemplo, vamos decompor a matriz dos coeficientes do sistema abaixo em dois fatores L e U, um sistema 3x3 como exemplo. Então, na verdade, é uma revisão de Gauss, ou seja, na etapa 1, você vai fazer o quê? Pegar o pivô, calcular os multiplicadores e zerar os termos abaixo da diagonal. E, como na matriz L eu vou usar os multiplicadores com o sinal trocado, então eu vou ter menos M21 e o menos M31, porque eu vou usar isso para a minha matriz L. Porque a matriz U é o próprio resultado do Gauss. Então, ao final da etapa 1 da eliminação de Gauss, você obtém as matrizes parciais A, essa A do passo 1, né, zerado abaixo da diagonal, e os multiplicadores. Então, note que eu tenho a matriz com a diagonal unitária e já os multiplicadores da primeira coluna somente, da matriz L. E se eu pegar, por exemplo, essa matriz M do passo 0 e multiplicar pela matriz original, vai dar a mesma matriz do passo 1. Ou seja, é como se eu fosse guardando as operações L elementares para ir montando a matriz L no final. A etapa 2 do método de eliminação de Gauss segue um procedimento similar. Eu pego o pivô e elimino o termo abaixo do pivô, modificando a linha. E aí eu vou também pegando o multiplicador com o sinal trocado e vou usá-lo para a montagem da matriz L. No final da etapa 2 da eliminação de Gauss, você vai obter as matrizes parciais A e os multiplicadores. Ou seja, se eu pegar aquela matriz com a diagonal unitária e o multiplicador M32 e multiplicar pela matriz A1, eu vou ter essa matriz A2. Ou seja, é como se eu estivesse pegando as operações elementares e guardando elas nesse processo. Então, no final da eliminação completa, nós temos que a M1 vezes A1 é A2, como a gente mostrou. Então, A1 é M0 vezes A0. Se eu substituir, eu vou ter M1 vezes M0 vezes A0 igual a A2. Ora, mas A0 é igual a A. Então, a M1 vezes M0 vezes A é igual a A2, onde a A2 é a triangular superior U. Como eu quero, na verdade, fatorar a A, então eu vou multiplicar a esquerda e a direita, primeiramente pela inversa de M1. Então, quando eu multiplico a esquerda e a direita, a inversa de M1 pela M1 dá a identidade, então ela some, fica só M0 vezes A, e na direita fica a inversa de M1 vezes A2. Depois, para desaparecer a M0, eu multiplico a esquerda e a direita para a inversa de M0. Então fica a inversa de M0 vezes M0 vezes A, que dá a identidade da própria A, e a direita fica a inversa de M0 vezes a inversa de M1 vezes a A2. Olhando então para aquele exemplo, você vai ver que a inversa de M1 é a matriz com a diagonal unitária e o elemento M menos M32. E a inversa de M0 é a matriz com a diagonal unitária, os elementos menos M21 e menos M31. Então, o produto das duas vai dar a matriz com a diagonal unitária
com a primeira coluna com menos M21 e menos M31 e a menos M32, onde esses M's são exatamente aqueles multiplicadores com o sinal trocado. Então, se você voltar à expressão que o A é fatorado pela inversa do M0 vezes a inversa do M1 vezes o A2, você vai ter então que a A vai ser dada por essa matriz com a diagonal unitária, com esse menos M21, menos M31 e o menos M32, vezes a matriz triangular superior, U. Então, essa matriz formada pelos multiplicadores é a L. E a matriz triangular superior de Gauss é a U. Então, com isso, a gente pode ter um teorema da fatoração LU. Então, dado uma matriz quadrada A de ordem N, seja AK a matriz constituída das primeiras K linhas e K colunas de A, onde AK é a submatriz obtida tendo por base K, se o determinante de AK é diferente de zero, para K de 1 a N menos 1, então existem uma única matriz triangular inferior L com o MII igual a 1 para o I de 1 a N. E uma única matriz triangular superior U com o C e J igual a 0 para o I maior do que J. Tais que LU igual a A, ou seja, a fatoração da matriz A em L e U. E, além disso, eu ainda tenho que o determinante de A é o mesmo determinante de U, pela propriedade dos determinantes, multiplicando os elementos da diagonal principal. E a solução, então, de AX igual a B usando LU é feita da seguinte maneira. Se eu tiver AX igual a B, então, pela fatoração LU, eu vou ter que AX igual a B é transformado em LUX igual a B. Então, eu vou ter que Y igual a UX e LY igual a B. Então, a solução do sistema linear dado pode ser obtida resolvendo dois sistemas triangulares. Primeiro, o LY igual a B, onde você acha o Y. Depois, o X igual a Y, onde você acha o X. Então, a questão é como calcular esse Y. O cálculo do y ele é obtido baseando-se que Ly igual a B. Então, se você multiplicar a esquerda e a direita por L, a inversa de L, você vai ter o que então? Que o y igual a L menos 1, a inversa de L vezes B. Lembrando que a L é a inversa de M0 vezes a inversa de M1. Então, a inversa de L vai ser M1 vezes M0. Ou seja, o y é igual a M1 vezes M0 vezes o B0, onde esse B0 é o próprio B original. Então, tem-se que o M0 vezes o B0 vai dar essa expressão da matriz que contém os multiplicadores vezes o B do passo zero, que é o B original, que vai dar essa expressão à direita, que vai ser o próprio B1, ou seja, o B do passo 1. Ou seja, o produto M0B0 é o mesmo vetor do lado direito obtido após a etapa 1 do processo de eliminação de Gauss. Ou seja, o que isso indica? Que, na verdade, a LU é o próprio Gauss, ou seja, você está só considerando todas as fases de Gauss com aqueles multiplicadores para que você possa usá-los no final. Mostrando mais ainda isso, então você vai ter que o y é igual a M1 vezes M0 vezes o B0, que por sua vez é o M1 vezes o B1. Por quê? Porque o M0 e o B0 é o B1, como a gente acabou de mostrar. Então, M1 vezes B1 vai dar a matriz com os multiplicadores que considera o M32 vezes o B1 do passo 1, que vai dar exatamente o B2. Ou seja, o produto M1B1 é o mesmo vetor do lado direito obtido após a etapa 2 do processo de eliminação de Gauss. E tinha que ser, porque na verdade a fatoração LU vem do Gauss. Então as multiplicações teriam que dar os mesmos resultados do processo de Gauss.
Obviamente, tudo isso é para demonstrar que o LU vem de Gauss. A solução é bem mais simples. Você vai simplesmente fazer o Gauss e montar as matrizes LU e resolver. Então, como exemplo, vamos ver esse sistema linear, solucionar esse sistema linear usando a fatoração LU. Então, já foi mostrado que a L e a U são dadas por essa multiplicação das duas matrizes, onde a U é a própria matriz de Gauss e a L é a matriz com a diagonal principal unitária e os termos abaixo da diagonal dos multiplicadores com sinais trocados. Então, a solução do sistema linear LUX igual a B pode ser obtida resolvendo dois sistemas triangulares. Primeiro, você faz o sistema LY igual a B por substituições sucessivas, ou seja, você pega a matriz L multiplicada por um vetor auxiliar temporário y igual a B. Então, você vai calculando o y, y1, y2 e y3. Depois você pega o x igual a y e resolve por substituições retroativas. Você já obteve o y no passo anterior, joga aqui e você tem a matriz U, que é a própria matriz de eliminação de Gauss, triangular superior. Então você resolve esse sistema calculando x1, x2 e x3. Cuidado, porque agora aqui não é usando o B, é usando o y, porque você está usando a fatoração LU. Então, como exercício, resolvam o sistema, o benchmark, né, que nós estamos usando durante essa unidade, mas agora por fatoração LU. E aí você vai obter a mesma resposta, menos 3, 5 e 0. Então, basicamente, você vai fazer a eliminação de Gauss, vai montar as matrizes L e U e vai resolver o sistema através de dois sistemas triangulares para achar a solução. Como foi falado, a fatoração LU vem da eliminação de Gauss. Então, da mesma maneira do Gauss, você pode usar a LU com pivotação. Mas por que utilizar então uma estratégia de pivotação na fatoração LU? Pelos mesmos motivos de Gauss. Evitar que você tenha um pivô nulo, que fica sem solução, ou que os multiplicadores tenham valores muito grandes, causando erros de arredondamento. Revisitando então a eliminação de Gauss com pivotação parcial, na etapa K, você escolhe para pivô o elemento de maior módulo entre todos os coeficientes da coluna K a partir da linha K do pivô. E se for necessário, você troca as linhas I e K. Como exemplo, na etapa 1, você vai escolher o elemento de maior valor absoluto na coluna 1, para ser o pivô. Nesse caso aí, o 3, que você vai trocar com o 1. E o vetor de permutação das linhas P, você também vai alterá-los da mesma maneira. Entretanto, como você está trabalhando com matrizes LU, é importante usar o conceito de matriz de permutação. A matriz de permutação ela é uma matriz quadrada de ordem n, que pode ser obtida da matriz identidade, permutando-se as suas linhas ou colunas. No caso da pivotação parcial, só as linhas. Pré-multiplicando uma matriz A por sua matriz de permutação P, obtém-se a matriz PA com as suas linhas permutadas. Ou seja, a PA é a matriz A com a permutação. E a permutação das linhas em A é dada pela matriz PA, é a mesma efetuada na matriz identidade para obter P. Como exemplo, trocando as linhas 1 e 3 de A, essa A mostrada, e criando a matriz P, trocando as linhas I e 3 da matriz identidade. Ou seja, você pega a matriz identidade e troca a linha 1 pela linha 3. E depois pré-multiplica-se P por A. Então, P vezes A
dá esse resultado mostrado aí, que mostra essas permutações. Então, seja o sistema linear AX igual a B e as matrizes L e U obtidas pelo processo de eliminação de Gauss com pivotação parcial. Seja o A' igual a PA, ou seja, a matriz A obtida por permutação. L e U são os fatores da matriz A' calculados. Então, as mesmas permutações aplicadas à matriz A devem ser também aplicadas ao vetor B. Ou seja, após as permutações em B, obtém-se o B' igual a essa matriz P vezes B. O sistema linear A'x igual a B', ele é equivalente ao sistema original AX igual a B. Ou seja, o A'x igual a B', o que indica que o P vezes AX, né, que o P vezes A é o A', é igual a P vezes B. E o LUX é igual a P vezes B. Então, fazendo o x igual a y, você tem os dois sistemas triangulares, Ly igual a P vezes B e o x igual a y, para obter a solução do sistema linear original. Ou seja, o B só entra no final. Eu vou montando o L e U e só no final entra o B. Então, eu tenho que garantir que o B sofra as mesmas permutações que sofreram o L e U no processo para que eu tenha a solução correta. Como exemplo, vamos resolver o seguinte sistema utilizando a fatoração LU com a pivotação parcial. Então, no início da etapa 1, você tem a matriz A0. E aí, você vai permutar a linha 1 e 3. Então, a matriz P0 também é dada permutando a linha 1 e 3. E o A' de 0 vai ter sido dado por esse P0 vezes o A0. Você então tem que fazer a fase de eliminação da matriz A'0. E é feita por Gauss. Você calcula os multiplicadores e altera as linhas. Nesse caso, então, você tem a matriz M1 com os multiplicadores, com sinal trocado, porque vai ser a da matriz L, e tem o A1, que vai ser a matriz U de Gauss. Parte-se, então, para a etapa 2, trabalhando em cima da matriz A1. Novamente, há necessidade de fazer uma pivotação. Então, você vai ter que permutar as linhas 2 e 3. Então, a matriz de permutação P1 também troca as linhas 2 e 3. E o A' de 1 é dado por P1 vezes A1, que vai dar essa matriz vezes o M' de 1. Consequentemente, você está aplicando a permutação também na matriz. E aí faz-se a fase de eliminação de Gauss normal na matriz A'1. Ou seja, pega-se o pivô, zera-se o termo abaixo do pivô, e você tem a matriz M2, com os multiplicadores já da fase anterior, e também agora dessa fase, o M32 com o sinal trocado, porque vai dar a matriz L, e o A2, que é a própria matriz que vem da eliminação de Gauss, que vai formar a U. Então, você acha os fatores L e U, ou seja, a matriz L é essa matriz 2, M2, que tem os multiplicadores, mas com a diagonal unitária. E a matriz U é a própria A2, ou seja, a matriz que vem da eliminação de Gauss normal. Fazendo-se, então, a linha igual a PA, você tem que a matriz de permutação P é P1 vezes P0, porque são as permutações que ocorreram. Então, a linha é essa P vezes A, que dá essa matriz aí mostrada. E aí pode-se resolver o sistema, ou seja, o A'x igual a B', que é o PAx igual a PB, então você tem LUx igual a PB. Então, primeiramente, faz o x igual a y,
para resolver os sistemas triangulares. Então, a primeira fase é Ly igual a P vezes B. Ou seja, você tem que também multiplicar o vetor B por essa matriz de permutação, para que a mudança no vetor B reflita as mesmas permutações feitas no processo. E com isso você calcula esse vetor Y, primeiramente. Então, com o vetor Y, você então calcula a solução do sistema UX igual a Y. E aí você vai achar o vetor X solução, que é a solução desejada. Então, cabem algumas observações. No caso de uma matriz de ordem N, se A é não singular, então pode-se sempre encontrar um elemento não nulo para ser o pivô, na etapa K. Sempre vai existir um pivô. Consequentemente, sempre irá se encontrar os fatores L e U da matriz PA, já permutada, e eles serão únicos. E representa-se a matriz de permutação obtida através de um vetor P, da mesma forma usada do método de Gauss com pivotação parcial. Por exemplo, no exemplo anterior, inicialmente nós temos que o P igual a 1, 2, 3, sem permutação. No início da etapa 1, troca essa linha 1 e 3, então o P fica 3, 2, 1. No início da etapa 2, troca essa linha 2 e 3, então fica o P igual a 3, 1, 2. Então, o algoritmo de LU com pivotação parcial, ela basicamente é uma eliminação de Gauss com pivotação parcial, onde você escolhe o pivô, faz a permutação e vai fazendo o processo de eliminação de Gauss, guardando, obviamente, essas informações das permutações. E aí, no final, você aplica as permutações no vetor B e resolve achando primeiro o Y, o vetor Y, e depois o vetor X solução. E existem alguns algoritmos auxiliares, igual como tem em Gauss, que é o algoritmo para escolher o pivô, que você vai na coluna procurando o pivô. E o algoritmo, a parte de permutação, onde você vai vendo a questão se você vai trocar o pivô ou não e fazendo as devidas permutações necessárias. E aí o algoritmo de substituições sucessivas, ele é modificado, porque você vai levar em consideração, obviamente, as permutações que você fez para o processo. Ou seja, o algoritmo de substituições sucessivas é modificado para a matriz triangular inferior unitária. Então, como exercício, vou fazer o mesmo benchmark, mas agora através de fatoração LU com pivotamento parcial. E você, obviamente, vai dar a mesma resposta, o vetor resposta. E basicamente é uma eliminação de Gauss, onde você vai fazendo as permutações, vai achando os fatores LU, e no final, quando você resolver os dois sistemas, você aplica também as permutações no vetor B, que entra só no final. Bom, então quais são as vantagens da fatoração LU? Lembrando que a ideia aqui não é só simplesmente aprender o método, é saber como escolher os métodos, em que situações eles são mais apropriados, quando é que devem ser usados. Então a fatoração LU ela é muito indicada quando de um processo, de um sistema para outro, somente o B muda, ou seja, a matriz A não muda. Por quê? Porque na fatoração LU, o vetor B só é considerado no final. Então, mudando o vetor B, a solução AX igual a B ela é direta. Então, por exemplo, suponha um modelo onde a matriz A nunca muda, mas a matriz B muda de uma solução para outra. Por exemplo, suponha Fórmula 1. O carro, as propriedades do carro, os dados do carro representados pela matriz A não mudam de um circuito para outro. Mas o vetor B muda, por exemplo, as condições externas, o vento, a temperatura muda. Então, se eu mudar, por exemplo, de um circuito para outro, eu não preciso fazer a eliminação de Gauss todinha de novo. Basta eu pegar o novo B e jogar direto na solução para calcular a nova solução.
Então, realmente, nessas situações onde só o B muda, a faturação Liu é muito indicada. Uma outra vantagem, que são as mesmas de Gauss, é que evita que o sistema fique sem solução, principalmente usando a pivotação. E pode ajudar a simplificar os cálculos, porque você faz em duas etapas. Primeiro o Ly igual a B, depois o x igual a y. Então, são dois sistemas triangulares que você pode solucionar facilmente. Como desvantagens, existem agora duas substituições para serem resolvidas. No Gauss só tinha uma, agora você tem duas. A complexidade computacional é igual a Gauss, ou seja, ele é caro. O número de passos continua fixo, ou seja, ele não pode ser menor. E ainda não funciona bem para matrizes esparsas. Então, por isso que nós vamos, na próxima parte, começar a estudar a outra família de métodos, ou seja, que são os métodos chamados iterativos, que são eventualmente mais rápidos, mas podem ser mais instáveis do que esses métodos diretos, que são mais robustos, mas muitas vezes mais lentos.